Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, no seu Rádio Clube de Angra. Boa tarde, seja bem-vindo ao Igreja Açores, o programa da Diocese na sua rádio e, semanalmente, a esta hora, levaremos até si a atualidade da Igreja nos Açores. Na ordem do dia está a exortação apostólica, onde ficam publicadas as diretivas do Papa Francisco sobre a família e o casamento no seio da religião católica. Os pormenores são com a colaboradora da Igreja Açores, Carmo Rodeia. O Papa propõe um caminho de discernimento para os católicos divorciados que voltaram a casar-se civilmente e sublinha que não existe uma solução única para estes casos, porque há condições atenuantes que podem desagravar a culpa e por isso não se pode dizer à partida que todos os cristãos divorciados que vivem uma situação irregular vivam em estado de pecado mortal. Não se trata de escancarar a porta ao acesso a dois sacramentos essenciais, o da reconciliação e o da comunhão, mas trata-se de propor um caminho de integração dos divorciados recasados na comunidade. Ninguém pode ser condenado para sempre, porque esta não é a lógica do Evangelho, escreve Francisco na sua exortação pós-sinodal sobre a família. O texto apela a um responsável discernimento pessoal e pastoral dos casos particulares, reconhecendo que há situações em que a separação é mesmo inevitável e, por vezes, até moralmente necessária. Acompanhar, discernir e integrar são as indicações centrais do Papa nesta matéria, integradas numa lógica da misericórdia pastoral. Um pastor, diz, não pode sentir-se satisfeito apenas aplicando leis morais àqueles que vivem em situações irregulares, como se fossem pedras que se atiram contra a vida das pessoas. O texto refere mesmo que é missão dos padres acompanhar as pessoas no caminho do discernimento segundo o ensinamento da Igreja e as orientações do Bispo, apelando a um exame de consciência das pessoas em causa sobre a forma como trataram os seus filhos ou como viveram a crise conjugal. Para o Papa, mais importante do que uma pastoral dos falhanços é o esforço de consolidar os matrimónios e assim evitar as rupturas. A exortação pós-sinodal coloca os filhos como primeira preocupação para quem se separou, com atenção, sobretudo, ao seu sofrimento. O divórcio é um mal e é muito preocupante o aumento do número de divórcios, conclui o Papa. Francisco acentua ainda a necessidade da Igreja preparar bem quem pede este sacramento à Igreja, com uma atenção especial para os casais mais jovens. Nesta exortação fala ainda da violência sobre as mulheres, da eutanásia e do aborto como males que põem em causa a família e do Estado que não acautela os direitos da família como seria desejável. No final pede desculpa a todos aqueles que esperavam um documento com indicações de pastoral mais rígida. A exortação Amores Laetitia tem 250 páginas distribuídas por 9 capítulos, 2 deles dedicados ao amor conjugal. Dom João Lavrador, bispo da Diocese Açoriana, considera que o documento corresponde ao registro a que o Papa Francisco já habituou os fiéis. O Papa tem um estilo muito próprio que nós já nos fomos habituando, é o estilo daquela proximidade, uma linguagem muito simples, de tocar todos os aspectos, não querer fugir a nenhuma realidade e, portanto, mantendo-se na verdade sobre aquilo que a Igreja deve ser e o anúncio do Evangelho. No entanto, tem um estilo muito próprio e, portanto, ele traduz o precisamente dessa realidade. Em segundo lugar, é porque ele tem uma atenção à realidade bastante ampla e ele viu o precedente nesta exortação. Por outro lado, esta questão da novidade, particularmente a realçar e a reforçar o acolhimento que se deve dar precisamente a partir da vertente da misericórdia. Eu penso que estes dois atributos, a continuidade, mas ao mesmo tempo uma novidade do próprio texto, penso que são fundamentais e por isso me deixaram muito contente e sobretudo, pela sua característica de ser muito de estilo pastoral. Ele desenvolve muito esta realidade, estar atento, conhecer e depois muito preocupado para que os pastores acolham e conheçam bem os dinamismos da realidade da família de hoje, inclusive aquela expressão que ele diz, ou aquele apelo que ele faz aos seminaristas, portanto a formação dos futuros sacerdotes, que estejam muito a par da realidade das famílias e que se possam formar realmente para acompanhar as famílias tal como elas são, tal como elas se nos deparam hoje.
O documento publicado nesta sexta-feira é, na opinião do padre José Constância, responsável pela pastoral familiar, interessante e necessário para a integração social na Igreja. É uma evolução positiva que abre caminho ao discernimento, à integração das pessoas, àqueles que verdadeiramente acompanhados e em espírito de igreja podem ser cada vez mais integrados até à integração sacramental. O pároco responsável pretende incentivar a uma pastoral familiar territorial e assente nos movimentos da família. Continuarmos nesta organização que temos do ponto de vista da pastoral, ou seja, pelas ouvidorias, naquilo que são os casais de ligação e também os casais responsáveis de paróquia, de tal maneira que tínhamos uma pastoral muito a partir também dos casais, das sugestões deles, do empenhamento deles e tínhamos acima uma rede grande nas novilhas, de tal maneira que a nossa igreja se torne uma fraternidade de famílias. As reações da Diocese Açoriana à exortação apostólica Amores Laetitia, a alegria no amor. De 23 de fevereiro a 1 de março, realizou-se mais uma peregrinação à Terra Santa. Ao todo, 40 peregrinos dos Açores, continente e Califórnia viram, tocaram e sentiram os santuários jubilados. Uma viagem que contou com a orientação do padre Jacinto Bento. O balanço é excelente e visitámos também os santuários jubilados, a saber, a Basílica da Anunciação, em Nazaré, a Basílica de Getsemane, em Jerusalém, a Igreja de São Pedro em Gallicantum e Santa Catarina em Belém. Nesta peregrinação, os peregrinos, podemos dizer, fortaleceram a sua fé, rezaram nos lugares santos, viram e tocaram a realidade da história que Deus realizou com os homens. Guia acreditado pelo Patriarcado Latino de Jerusalém, o padre Jacinto Bento fala-nos dos pontos altos desta peregrinação. Todos os momentos desta peregrinação foram muito fortes, vividos e experienciados com grande intensidade de fé. Lemos e meditamos os textos apropriados a cada lugar visitado. Celebramos em diferentes santuários lugares salvíficos com os textos, orações, cânticos e hinos que o próprio Cristo fez. Destaco o contato com o Mar de Tiberíades, Monte Tabor, Nazaré, Caná, onde os casais renovaram os compromissos matrimoniais, Monte das Oliveiras, Rio Jordão, onde os peregrinos renovaram as promessas do batismo, Belém, a Via Sacra, Calvário, túmulo vazio de Cristo, na Basílica de Santo Sepulcro, onde celebramos a Eucaristia. E sem dúvida nenhuma que o contato com a Igreja Mãe de Jerusalém, onde fomos recebidos no Patriarcado Latino, foi um fecho que a todos marcou no último dia. A próxima peregrinação acontece em novembro, tem organização da Diocese e é presidida pelo Bispo Dom João Lavrador. Depois de evoluções e retrocessos desde o sismo de 1998 no Faial, a Igreja dos Flamingos foi finalmente inaugurada no passado dia 3 de abril. A nova igreja abriu portas na Festa da Divina Misericórdia, que contou com a presença de Dom João Lavrador, novo bispo da Diocese de Angra. Pela consagração deste espaço, propomos elevá-lo até à sua condição de presença sensível de Deus entre os homens. Este não é um local igual ao outro, porque aqui habita Deus. Aqui podemos encontrar-nos com Ele, viver a profundidade da doação de Jesus Cristo por nós, a expressa nos sacramentos. É sinal da comunidade que se reúne para escutar a palavra, para celebrar os mistérios da fé, para fortalecer os gestos da comunhão fraterna e para se fortalecer para a missão. Por isso, o templo é sinal da comunidade viva, que também ela se edifica constantemente. E para usar o que aqui aconteceu,
mesmo quando contra ela se infringem os ventos demolidores do mal, ela sabe onde colocar os seus alicerces e os seus fundamentos para não sucumbir. A aguardada edificação é motivo de satisfação para o pároco dos Flamengos, que também é ouvidor da Horta, Padre Marco Luciano. Queridos irmãos e irmãs, esta hora é de singular regozijo por vermos concretizado um sonho que há muito estava a ser esperado pela nossa paróquia. Este momento faz-nos lembrar o Salmo 126. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a constroem. Esta é a convicção que sozinhos nada podemos fazer, mas há que confiar humildemente na graça de Deus para edificar a sua casa. E assim aconteceu durante estes anos. A Igreja dos Flamengos, a par de mais 3 igrejas do Faial, foi completamente destruída pelo sismo de 98 e desde então os serviços religiosos têm sido celebrados em condições altamente precárias. As 4 igrejas, Flamengos, Salão, Pedro Miguel e Ribeirinha, foram deixadas para o fim justamente porque o investimento era volumoso, já que se tratava de construir igrejas novas de raiz. 18 anos depois, a Igreja dos Flamengos fica então concluída, obras que foram possíveis devido a um protocolo com o Governo Regional que permite a cobertura de 75% do custo total, cabendo a cada uma das paróquias 25% do investimento. Dinheiro que tem sido angariado em jantares e donativos das comunidades e, sobretudo, da diáspora. A nova igreja, dedicada à Nossa Senhora da Luz, representa um investimento de 1,5 milhões de euros e mantém os traços da fachada da antiga igreja, oferecendo um espaço interior mais moderno e acolhedor, fazendo um casamento perfeito entre o que é tradicional e o que é moderno. O processo desta reconstrução, tal como o das restantes igrejas, sofreu altos e baixos. Entre projetos, alterações e financiamento, foi um calvário de burocracia que o ouvidor da Horta espera agora que seja ultrapassada. O protocolo assinado com o Governo prevê a construção faseada das igrejas de 2 em 2 anos. A reportagem de Carmo Rodeia a encerrar este espaço noticioso do programa Igreja Açores. Fim da atualidade, abrimos agora espaço para a entrevista. Em estúdio temos Carmo Rodeia, colaboradora da Igreja Açores, e Dom João Lavrador, que nos vai explicar este início de episcopado. Hoje, e aproveitando a sua passagem pela terceira, esta primeira entrevista é realizada pela Carmo. Boa tarde aos dois. Faz a Carmo as honras da casa de apresentar o nosso convidado de hoje. Boa tarde, é o novo bispo de Angra, que tem 60 anos, é natural de Coimbra, onde estudou e se fez sacerdote e foi ordenado bispo, tendo sido nomeado na altura, então, auxiliar da Diocese do Porto. É doutor em Teologia Dogmática pela Universidade de Salamanca, foi diretor espiritual no Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra, e privou várias vezes com a irmã Lúcia. Tem como lema de episcopado Tu segue-me. Chegou há 6 meses aos Açores e já conhece mais ilhas do que a maioria dos açorianos, pois, por causa justamente da Virgem Peregrina de Fátima, esteve em 7 das 9 ilhas do arquipélago. Muito boa tarde, Sr. Dom João. Já se sente um açoriano? Muito boa tarde e, sobretudo, boa tarde aos radio-ouvintes e todos aqueles que nos seguem nos diversos sítios onde ele chega. Agora, respondendo realmente à pergunta da Carmo, eu diria que desde a primeira hora em que recebi o anúncio que vinha para aqui, eu comecei logo a habituar-me a dizer que seria açoriano. Eu quero ser cada vez mais açoriano. Claro que não é uma realidade que a gente implementa um dia para o outro, tem que se ir realmente incorporando esta realidade na realidade cultural, na sua forma de viver e naturalmente depois também nas suas convicções religiosas, na sua forma de expressar religiosamente. Tudo isto faz parte deste corpo que é o povo açoriano e que eu gostaria de realmente integrar e de viver a partir de dentro e poder ajudar dentro das minhas possibilidades, portanto é nesse sentido. Quando lhe comunicaram, quando o Núncio Apostólico lhe comunicou que viria para os Açores, o que é que lhe passou pela cabeça de imediato? O que me passou, a primeira coisa foi dizer sim, porque foi sempre a minha forma de estar, desde o dia da minha ordenação sacerdotal, foi que aquilo que a Igreja me pedisse, eu diria de imediato sim, ficando depois a pensar nas consequências desse sim.
isto depois já seria posterior, não é? E portanto também aqui foi a mesma coisa, como passou logo, e mesmo quando... Porque eu quando ia para a anunciatura nem sabia bem o que é que o anúncio queria, porque havia várias possibilidades, havia vários problemas que porventura seriam para ser tratados com o anúncio, e nunca suspeitava que fosse a questão de me pedir para eu vir para os Açores. Realmente foi logo a última hipótese, que seria aquela que eu nem sequer punha, que realmente me trouxe lá. Mas desde o momento em que o anúncio me disse que o Santo Padre me teria nomeado para os Açores, a minha resposta foi o sim. Naturalmente que depois fiquei a meditar, assim, mas eu disse sim para uma realidade que eu não conheço, para um povo que, no fundo, é totalmente distinto daquilo que eu estou habituado, a pedir rotinas de vida diferentes daquelas que eu também estou. Será que eu sou capaz de responder a esta realidade, depois vendo que a forma pela qual a riqueza da cultura e a riqueza da religiosidade do povo açoriano é diferente daquela que eu estava habituado? E essa foi logo a parte mais perplexa que me colocou. Mas, por outro lado, também, que é uma característica pessoal também, e que eu tenho que dar graças a Deus por isso mesmo, é que imediatamente vem transformar isto tudo em desafio. E, portanto, eu vi logo que tinha aqui um desafio muito grande à minha pessoa e uma confiança muito grande na graça de Deus, porque se Deus chama, a responsabilidade é dele e, naturalmente, só temos que dizer que sim, e agora será ele a encaminhar a barca e a levar-nos para onde ele entender que deve. O senhor é bispo residencial há 2 semanas. O que é que mudou sensivelmente na sua maneira de ver esta diocese depois de estar há quase 6 meses aqui nos Açores? Olha, eu diria que não mudou nada, porque ainda agora há dias um bispo que também passou da condição de coadjutor à bispo presidencial, como nós habitualmente dizemos, ele dizia assim: olha lá, o que é que tu achaste? Mudou alguma coisa? E eu disse: olha, para mim não mudou nada. E ele vai assim: olha, passou-se o mesmo comigo. Não, é que realmente, e mesmo às vezes fica assim um bocado surpreendido quando as pessoas olham para determinada forma de estar como um posto, não é? Eu fico surpreendido. Porque o que realmente caracteriza a missão é ser bispo, é ser sucessor dos apóstolos, é estar ao serviço da Igreja em qualquer situação onde ela se encontre. Aliás, o senhor e não tanto o problema se é coadjutor, se é auxiliar, se é residencial. Não é isso, isso aí é uma prerrogativa, quer dizer, naturalmente agora terei uma responsabilidade primeira. É sua. Há uma responsabilidade a maior, sem dúvida. Agora, em termos de serviço, nada altera. Aliás, o senhor fez bem questão de dizer isso na missa crismal na Semana Santa e deixou, aliás, algumas mensagens muito claras. E eu fiquei sem perceber se era mesmo por causa da missa crismal e do sentido da missa crismal, no sentido da renovação de um compromisso pastoral, ou se sentiu necessidade de dizer algumas coisas, como, por exemplo, a questão: é necessário que se faça primeiro comunidade no presbitério, é necessário servir, é necessário ser-se humilde, é necessário ser-se casto. Isto foi um recado, uma afirmação, um jeito de ser e de dizer: esta é a marca do meu episcopado. Em primeiro lugar, tudo o que eu digo, mas isso não foi só a missa crismal, eu preocupo-me sempre, quando eu anuncio qualquer coisa, eu refiro-a sempre a mim próprio. E pergunto-me se realmente eu estou ou não estou a viver, apesar das minhas limitações. Portanto, normalmente, se as pessoas estiverem atentas, o que eu quero, de alguma maneira, é dizer o que sou. Dentro da minha pobreza, mas é aquilo que sou. Mas, em segundo lugar, agora olhando para esta realidade, eu praticamente comecei a elaborar a homilia da missa crismal logo passado pouco tempo de saber que o Santo Padre queria aceitar a resignação do Sr. D. António. Eu até ali estaria descansado, porque pensava que o Sr. D. António ficaria mais algum tempo e, portanto, seria ele a orientar ainda a Semana Santa, o que não me corresponderia a mim estar eu a fazer essa homilia, não é? Mas no momento em que eu soube que realmente o Santo Padre aceitou a resignação dele, então eu comecei logo a pensar nisso, porque era um momento muito importante na vida da Diocese, que é o encontro do Bispo com os seus padres, que é a primeira coroa pastoral e a primeira coroa de comunhão a nível da Diocese. E é sempre difícil numa Diocese tão dispersa quanto esta, não é? E já vou aí depois para ver como é que depois as estratégias têm que se encontrar. E, portanto, o que eu pensei foi assim: eu penso que vou colocar aqui o que sou e o que o meu coração me diz sobre o que é a vida sacerdotal e, ao mesmo tempo, fazer um apanhado geral do que é hoje a fisionomia do que a Igreja pede ao sacerdote. Portanto, como era a primeira, se calhar para o próximo ano já vou pegar apenas num aspecto.
Mas este ano, como era a primeira, eu achava que devia aqui colocar o que eu sinto e, ao mesmo tempo, o que a Igreja pede realmente ao sacerdote. E por isso, desde a marca conciliar, sobretudo a Pastor Dava Vobis, que é aquele documento de João Paulo II, que ele dedicou inteiramente ao sacerdócio, à formação e à vida do presbítero, até depois a Bento XVI e, sobretudo, ao Papa Francisco. E aí não é difícil, porque nestes 3 anos ele tem falado tanto do que é o que caracteriza realmente o sacerdote. Eu disse, temos que aqui caracterizar e colocar aqui realmente esses princípios. Claro que eu ainda hoje estava a ler um texto de alguém que ficou assim um bocado a olhar pelo facto de ele dizer que à maneira de Jesus Cristo o sacerdote é chamado a ser pobre, casto e obediente, não é? E a pessoa ficou assim um bocado, será que ele está a querer atacar alguma coisa dos Açores? E eu assim, não, isto é dos documentos da Igreja. E portanto o que eu quis dizer é apelar a que nós não fiquemos estratificados numa realidade qualquer, mas vermos que à maneira de Jesus Cristo, nós, de uma maneira dinâmica, progressiva, nós temos que estar sempre num dinamismo que está aqui, a caracterização da vida do sacerdote na sua entrega está nestes 3 itens, não é? Que é à maneira de Jesus Cristo, ele é chamado a ser casto, a ser pobre e a ser obediente, neste sentido. À maneira de Jesus Cristo, integrado numa comunidade. É dentro da comunidade que ele vive realmente esta realidade. Portanto, isto era apenas uma questão de princípio, um apelar a que nós rejuvenesçamos sempre estes princípios que são de Cristo e que, no fundo, nos configuram realmente a Ele. Foi nesse sentido, portanto, o que eu procurava era isso. Agora, em termos de estratégia, o que eu fiz foi, realmente aqui há um problema que tem que ser estudado, e já disse aos padres que nós temos que estudar este problema porque a diocese é dispersa, não é possível reunir o clero, na sua maioria, junto com o bispo, e, portanto, a estratégia que eu usei este ano foi enviar a homilia para todos os padres. Portanto, logo no dia anterior e no dia a seguir, todos os padres, uns por e-mail, aqueles que tinham, os que não tinham por e-mail, por correio, de maneira a que todos ficassem a sintonizar com aquilo que foi a palavra que o bispo disse na missa crismal. Qual é o principal desafio desta diocese, Dom João? O senhor que já está cá há quase 6 meses e, portanto, já percorreu todas as ilhas, à exceção de São Jorge e Graciosa, certo. Se a memória não me trai. O primeiro grande desafio, não haja dúvida, foi aquele com o que eu vi e penso que continua a ser, que é conhecer. E esse conhecimento nunca está acabado, porque a realidade das pessoas é uma realidade dinâmica, a realidade da inter-relação entre as pessoas também é uma realidade dinâmica, que está sempre a fazer constantemente, e eu quase diria, nós temos que nos meter nesta onda, para que nunca fiquemos de fora desta realidade, que é a realidade humana e que é a realidade religiosa destas pessoas. Essa aí penso que é sempre a primeira realidade, porque a própria realidade desperta em nós algo que nos leva depois para as soluções. Mais do que vir da parte dos livros, ou vir através daquilo que são as nossas ilações teóricas ou reflexões, que são necessárias também, mas se elas não partem da realidade, depois não conduzem à realidade. E a vida pastoral tem que ter sempre é quase como um círculo, quer dizer, parte da realidade, vem à reflexão, não apenas pessoal, mas comunitária, e depois volta à realidade para a transformar. Portanto, e eu penso que este círculo é que é fundamental. Há aqui uma realidade que eu estive na hesitação se não seria a primeira, porque para mim é fundamental, que é o sentido de gerar comunhão entre todas as pessoas. Não é? E, portanto, neste sentido é que eu digo que a primeira coroa da comunhão é o bispo com os seus sacerdotes. É aí que se estabelece a primeira realidade da comunhão. Se esta falha, já não fazemos mais nenhuma. Depois, esta tem que ser extensiva realmente à realidade diocesana no seu todo, que é formar comunhão com os sacerdotes, com os religiosos, com os leigos, portanto, todos em conjunto, uma comunhão que depois se traduz na prática pastoral pela corresponsabilidade e pela participação. Portanto, as pessoas no momento em que sintam que somos irmãos, participamos da mesma igreja, sentimos a alegria do mesmo chamamento de Jesus Cristo, então empenham-se também que a missão também é comum entre todos nós, embora diversificada, porque a missão do bispo é uma, a sacerdotes em comunhão com o bispo é realmente também prioritária, mas depois está a missão que os religiosos, que é a missão que os leigos têm de desempenhar, e a participação de cada um pela sua responsabilidade batismal é chamada a realizar dentro da própria igreja. Como é que essa relação depois se faz com aqueles que estão fora desta comunidade e deste espectro que é, de facto, o ser igreja nos Açores, ainda que esta seja uma realidade seguramente muito diferente daquelas onde o senhor andou antes, porque aqui ainda se respira um ambiente de cristandade, não é? E, portanto, ainda há muitas referências, e a Igreja Católica ainda é uma grande referência para os açorianos. Mas como é que nós, por exemplo, conseguimos explicar numa região tão dispersa quanto esta, em que temos níveis de pobreza tão grande, em que temos mais de 20% das famílias açorianas a viver com menos de 500 euros por mês, onde temos
um em cada 2 elementos do agregado familiar desempregados. Como é que nós conseguimos explicar o Evangelho a estas pessoas e levar este sentido de comunidade, este sentido de entreajuda aos outros? Olha, à maneira de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez foi estar com a pessoa e tocar a sua vida. Portanto, quando a gente olha para o Evangelho e vê como Jesus Cristo foi capaz de se aproximar de uma multidão faminta e de tocar a vida delas e de lhes oferecer, a partir do pouco que alguém no meio delas trazia, foi capaz de as saciar. No momento em que a gente vê como ele é capaz de tocar o surdo, é capaz de tocar o mudo, é capaz de tocar, inclusivamente Lázaro, que estava morto, e aquele filho da viúva de Naim, que ia já a sepultar, e ele toca para lhe transformar. Ou então, como ele vai realmente à casa do centurião e é capaz de realmente fazer libertar aquela criança para lhe restituir a vida. Tudo isto nos indica que, afinal, nós temos que estar e tocar a vida dessa pessoa, antes de mais. Não é? Este tocar, o que é que quer dizer? É criarmos de tal maneira uma relação de solidariedade que a empatia com essa pessoa ela nos desperte para um sentido de partilha mais efetiva dentro da própria comunidade. Não é? E a comunidade aí é que tem a primeira responsabilidade na partilha fraterna com os seus irmãos. E nós iremos, já daqui a bocadinho irei dizer um bocadinho até nesse sentido plano, o que é que nós já estamos a gizar nesse sentido. Em segundo lugar, a Igreja tem uma voz profética, porque ela não tem solução para tudo. Há uma área que a mim me preocupa imenso, mas que nós não temos solução, que é o problema laboral. A Igreja não tem empregos para dar às pessoas. Agora, ela tem uma voz profética e é capaz de dizer que o caminho que nós estamos a encetar não é o mais certo, neste momento, porque estamos a destruir tudo aquilo que é as fontes de riqueza e o que são realmente os meios necessários para o emprego e para tornarmos acessível aquilo que é o mercado laboral para as pessoas. Porque nós temos partido de 2 princípios. Um primeiro é que o trabalho é que dignifica a pessoa. Não são os subsídios. E o segundo é que a grande resposta que se tem que se dar é tornar o trabalho acessível a toda a gente. A gente sabe muito bem que na sociedade de hoje isto é difícil. Mas se nós não colocamos isto em primeiro lugar, então entramos no subsídio, que é o que está a acontecer. E a nossa sociedade continua a resolver problemas, se é que os resolve, porque não resolve nada, apenas a colocar subsídios. A gente pergunta, aquilo que se vai colocar como subsídio não poderia ser colocado a criar novos postos de trabalho, a transformar rentabilidade, que provavelmente em certos setores não dá, mas a articulá-los com outros? Este estudo não está feito? E eu pergunto, é nesse sentido que a Igreja também tem uma voz profética a chamar a atenção, porque não vale a pena irmos por soluções muito fáceis, parecem ser muito fáceis à primeira vista, mas que depois vai contra a dignidade humana, porque vai trazer mais uma quantidade de gente que fica no desemprego. Isto é só para dizer que a Igreja tem esta... Agora, a Igreja tem uma vantagem, é que tem uma rede capilar a partir das comunidades cristãs das paróquias, que mais nenhuma realidade social tem, e que ela tem que aproveitar e tem que valorizar para ajudar realmente neste sentido. Portanto, isto vinha a propósito de tocar a questão das pessoas. Dentro do plano que nós temos, e graças a Deus o Conselho Presbiteral, o primeiro em que eu estive e o último que nós tivemos a nível da Diocese, colocou como primeira prioridade, atendendo precisamente a esta realidade dos Açores, que o próximo ano irá ter dois objetivos. Um primeiro, que é muito normal, que é pegar na religiosidade popular ou na piedade popular e tentar valorizá-la, aproveitando-a para uma oportunidade de evangelização, até porque vamos estar no ano do centenário das aparições e, portanto, os Açores é muito tipicamente mariano e, portanto, na sua religiosidade. Portanto, é uma boa maneira de realmente interligar a religiosidade açoriana, então, com uma capacidade de evangelização que as comunidades cristãs são chamadas realmente a realizar. E o segundo objetivo, que acabamos por mostrar que até praticamente é o primeiro, é valorizar a pastoral social da Igreja. E, portanto, ainda um dia estava eu, nestes dias, também a refletir um bocadinho sobre isto, embora este trabalho está a ser agora secundado pelo Conselho Pastoral Diocesano, que eu queria ouvi-lo também, para depois então entrarmos em conclusões já mais concretas sobre o trabalho do próximo ano, mas já comecei a refletir um bocadinho, não é? E a ver que nós temos que valorizar a nível diocesano este setor, que está a trabalhar muito bem, mas que certamente ainda terá que avançar mais. Tem que incorporar aqui outras valências, porque nós, na pastoral social, temos este problema económico, naturalmente, temos o problema da pobreza, temos que incorporar aqui a Cáritas para que ela se estenda cada vez mais e possa responder. Temos as conferências vicentinas, que fazem um trabalho mais discreto, mas muito importante. Temos muito voluntariado, mas temos depois as capelanias hospitalares, que é preciso valorizar, e temos, sobretudo, o trabalho de voluntariado nas prisões. As prisões, para mim, neste momento, são uma grande preocupação aqui nos Açores,
porque eu tenho contactei com a de Ponta Delgada, tive um pequeno contacto, quando foi da visita da Nossa Senhora, com a da Horta, mas já tive vários contactos aqui com a de Angra, ainda agora no domingo. Tem sido notícia pelas piores razões. E para mim, realmente, preocupa-me porque o preso é uma pessoa, tem a sua dignidade, precisa ser realmente valorizado em todas as suas vertentes, e apesar do esforço que nós possamos fazer, ainda está muito aquém. E eu aqui não vou pôr já a questão de culpabilizar as estruturas. Eu culpabilizo a mim, que é, nós temos dificuldade em sensibilizar os cristãos para estas áreas de, podemos assim dizer, um bocadinho de marginalidade. E para poder ajudar a que possam responder no sentido assim mais pleno de uma pastoral a esse nível. Portanto, e aqui na terceira por maioria de razão, porque o grupo de visitadores é bastante grande e sem querer estar a fulanizar nem encontrar bodes expiatórios, a verdade é que este estabelecimento prisional, que agora é novo em termos de infraestruturas, é um estabelecimento prisional que tem levantado problemas e que está neste momento já com níveis de ocupação bastante vai duplicar, elevados. E segundo para essas notícias... E com um tipo de criminalidade também pouco diferente. O que é que a Igreja pode fazer, uma vez que tem, se há estabelecimento prisional onde a pastoral penitenciária está devidamente organizada, com leigos que há muitos anos que dedicaram a sua vida ao acompanhamento dos reclusos, o que é que a Igreja pode fazer mais? Ou o que é que a Igreja que palavra é que pode dar, quer aos reclusos, quer aos familiares deles, que nos ouvem neste momento? Sim, eu, em primeiro lugar, queria dar uma palavra de muito estímulo, e que tenho dado sempre, não é uma palavra retórica, é uma palavra de muita verdade, àqueles que estão ali. É um tempo provisório, é um tempo limitado, Deus queira que sim, e que eu gostaria muito de ver que eles aproveitavam aquele tempo para se valorizarem, o que, segundo parece, não acontece. Portanto, o tempo de prisão, mas isso não é o problema daqui, é o problema geral. O sistema prisional é antiquado, quer dizer, é aprender para ter aqueles anos, e a lei fica cumprida e está resolvido. Ora, isto é o pior que se pode fazer a uma pessoa. É a punição sem reabilitação. Nós temos ali jovens, a maior parte daqueles que estão ali são jovens. Eu pergunto, depois de sair dali, o que é que eles vão fazer? O que é que aqueles 6 anos ou 10 anos que eles ali passaram, que podiam ser realmente aproveitados para se valorizarem culturalmente, academicamente ou profissionalmente, o que é que foi feito? Esta é a grande pergunta que se tem que fazer ao sistema prisional no seu todo. Não é? Depois tem outro problema, que é também mais abrangente, não é o problema só daqui, que é, neste momento, a forma pela qual a Igreja quer colaborar. E quando ela quer estar nestes lugares onde a pessoa não tem liberdade para poder deslocar-se aos centros de culto ou para poder ter a sua formação normal como outra pessoa, a Igreja, quando diz que quer lá estar, não está para seu proveito como instituição, está para servir e para servir as pessoas que estão ali. E a gente repara, eu vou lá, celebro, e tenho ali a maioria dos presos que estão ali na celebração. E vejo que a maior parte deles está com seriedade e está com convicção daquilo que está. E eu pergunto, porquê é que neste momento não pode haver um capelão nas penitenciárias? A Igreja neste momento está interdita de poder nomear capelães para as penitenciárias, só por voluntariado. Afinal, como é que se está a respeitar a liberdade religiosa e como é que se está a responder à realidade concreta do preso? Essa é uma pergunta. Isto pertence ao Estado. E o Estado não está a salvaguardar os direitos de cada pessoa. E, neste caso, das pessoas que estão realmente recolhidas. Depois diz-nos respeito também a nós, que é qual é o espaço que a Igreja neste momento tem para poder exercer em termos de serviço. Eu volto a dizer, é um serviço que ela quer prestar. Eu agora no domingo até me magoei, porque estava lá um preso, que eu disse assim, então a sua família veio visitá-lo? E ele disse assim, qual família? Eu não tenho aqui família. E também se estivesse no outro lado também não tinha. Olha, sabe quem são a minha família? Os meus irmãos. E começou a apontar para os voluntários que lá estavam. E eu vou assim, olha, vejam isto, quer dizer. E quem diz aquilo, se calhar se eu fosse a perguntar mais meia dúzia, dizia-me o mesmo. Quer dizer, aqueles voluntários com sacrifício ali vão, são aqueles que no fundo são família para aquela gente. Agora eu pergunto, no domingo foi muito difícil encontrar uma hora para eu lá ir celebrar? Porque tem isto, tem aquilo, tem aquele outro. Eu não sei o que é que tem. Agora, o que é que o sistema prisional... Eu estou a dizer, e além disso eu poderia dizer que há outros locais onde, graças a Deus, se está a desenvolver um outro tipo de trabalho. Mas eu gostaria de deixar esta alerta. A Igreja quer estar nestes lugares para servir a pessoa e pode ajudar muito neste sentido. Agora, tem que ter espaço. Depois coloca-se-nos um problema também a nós, agora estamos a falar muito nas penitenciárias, mas eu gostaria de estender, que é alertar toda a comunidade cristã para este sentido de serviço, de partilha e de ajuda a todos. E, portanto, eu penso que no próximo ano um dos trabalhos que nós vamos fazer é alertar neste sentido para que os cristãos sintam que têm aqui uma responsabilidade muito grande, que é dedicar algum tempo de si próprios a partilhar com os outros
seja nas prisões, seja nos hospitais, seja com os idosos que estão realmente isolados, muitas vezes, e que estão na solidão, seja, no fundo, ajudando a reconhecer no seu meio estas situações de pobreza e de marginalidade que realmente estão e que nós até devíamos prevenir. O melhor remédio é sempre prevenir. E nós, se calhar, aí nos estamos a fazer tudo quanto podíamos fazer. E as comunidades cristãs, na prevenção, têm um trabalho preponderante e que devíamos fazer. Não é? A nossa entrevista está mesmo a caminhar para o fim. Eu tenho mais 2 ou 3 questões só para lhe colocar, e uma delas tem a ver justamente com este desafio que acaba de deixar aqui às comunidades cristãs e que de resto já vem desde o dia em que entrou na Diocese, no passado dia 29 de novembro. O senhor dizia que queria ter nos parceiros públicos um aliado para combater as desigualdades, para chegar aos excluídos, aos marginalizados. Nestes 6 meses que aqui esteve, em que já esteve com quase todos os poderes políticos e públicos da região autónoma dos Açores, sente este desejo, para além do desejo, sente que há de facto uma vontade firme e determinada com a libertação, digamos assim, dos instrumentos adequados para que seja essa extensão e essa colaboração? Eu vejo, porque em todas as conversas que tenho tido, há realmente uma receptividade e ao mesmo tempo um desejo, porque eu vejo nos poderes públicos que eles sentem também o mesmo problema que nós sentimos, não é? Se calhar as respostas muitas vezes são muito mais táticas, não é? Porque isso é normal dentro da vida pública, porque tem os seus objetivos, não é? E nem sempre coincidem com aquilo que deve ser o objetivo da Igreja, que é essencialmente servir desinteressadamente a pessoa humana e a sociedade. Os poderes públicos têm também os seus interesses. A Igreja não tem programa político. Não tem programa político. Portanto, aí, e por isso é que eu digo, com toda a franqueza, portanto, agora estão interessados e eu vi realmente esse interesse. E por isso eu queria muito colaborar nesse sentido e ver o que é em conjunto, porque todos estes problemas exigem um articular de forças de conjunto entre todos, entre os poderes públicos, a própria Igreja e muitas outras instituições dentro da própria sociedade. É preciso todos articularmos os vários esforços. E eu até diria, agora, há aqui um aspecto que eu gostaria de sublinhar, é que nós também temos que despertar, nós temos uma doutrina riquíssima, que é a doutrina social da Igreja, e que pode realmente ajudar muito a encontrar horizontes para muitos destes problemas com que a humanidade hoje, e concretamente aqui a sociedade dos Açores, se enfrenta. E por isso eu gostaria muito que o próximo ano também despontasse, se não em todos, pelo menos em grupos de cristãos, que quisessem aprofundar a doutrina social da Igreja, não no sentido teórico, mas no sentido prático, que era, de alguma maneira, por exemplo, perante o problema do emprego. A doutrina social da Igreja fala da economia e fala do trabalho e fala do emprego. Portanto, é necessário saber o que é que a Igreja pensa sobre isto, para depois levar à sociedade o seu próprio pensamento. Não para impor, mas é algo que pode depois ajudar a que se fermente uma forma de encontrar uma resposta que ponha o ser humano em primeiro lugar, nas tomadas de posição, coloque o bem comum como primeira prioridade e, sobretudo, tenha em conta a subsidiariedade, quer dizer, que se comece a reconhecer a partir do indivíduo e, sobretudo, das estruturas primárias, aquilo que devem ser as respostas na própria sociedade. E não há tudo de facto espaço para essa ecologia integral que o Papa Francisco nos apresenta na Laudato Si, quando diz que o homem é pouco mais do que um administrador da causa comum. O que nós temos visto é que somos muito administradores em nome próprio e muito pouco em nome do bem comum. Como é que nós podemos, de facto, ultrapassar? Como é que a Igreja pode dar o exemplo? Porque os princípios são conhecidos de todos. São conhecidos, mas não são praticados. Exatamente. Portanto, como é que a Igreja pode dar o exemplo? A Laudato Si, realmente, até parece que ela já passou, é engraçado, infelizmente, porque é um documento tão rico e tão amplo e tão atual e tão importante, pouco cumprido. Só que ela levanta problemas que se calhar não interessam às pessoas, e principalmente àqueles que têm o poder de regular e o poder de orientar os povos, quer dizer, porque o que a Laudato Si vem levantar a questão é a questão da criação, sem dúvida, levanta ali todos os problemas com os quais nós enfrentamos, só que coloca um, que esse aí o ser humano moderno não quer muito ouvir. É que esta é uma casa comum que não pertence a cada um individualmente, pertence a todos e, sobretudo, deve ser respeitada como uma casa foi criada por Deus. E por isso estamos ali perante uma teologia da criação. E este é o problema, o que nós pedimos assim, é um problema que é solúvel, se quisermos, mas que o ser humano atualmente está muito renitente a isto. Quer dizer, sentindo-se criatura, sabendo que afinal o que nos define como ser humanos tem todas as características da criatura e não te quer abrir só ao Criador. Ora, isto é muito complicado, não é? Porque quando nós nos fazemos donos das coisas, estamos a estragar. E nós precisamos nos tornar servidores, naturalmente utilizadores, e saber que, afinal, tudo o que nós temos ao cimo da Terra, nesta criação, é do passado, é de hoje e há de ser do futuro. Nós temos que fazer com que esta criação fique com a beleza própria que ela deve ter, para que os vindouros
possam integrar-se com beleza também dentro desta própria criação. Ora, isto só através de uma teologia da criação, não há outra hipótese. E o Papa tem isso muito bem expresso na própria Laudato Si. Como depois integra aqui o problema da pobreza, quer dizer, como é que era admissível hoje, porque tudo se conjuga na criação. Os grandes ricos que hoje a todos nós nos espanta e a todos nós nos cria perplexidade, eles fazem isso a partir da criação. A pobreza que a todos nós nos incrimina é a partir da criação. Uns têm direito à criação e os outros não têm. Portanto, tudo isto está lá no Papa Francisco. Agora, porquê? Onde é que está a fraternidade? Isto tão apregoado, onde é que ela está? Portanto, essa é que é a grande questão. E como é que nós podemos construir uma fraternidade se não temos o Pai comum? Eu tenho dito isto muitas vezes porque eu acho que é a coisa mais lógica que toda a gente entenda é isto. Como é que eu posso tratar um outro como irmão, no sentido prático, quer dizer, eu partilhar com ele da criação na qual eu estou, se eu não aceito o mesmo Pai? Não havendo o mesmo Pai, não há fraternidade possível. Portanto, eu penso que há aqui questões que parecem ser filosóficas, mas não são muito práticas, que é fundamental. O Papa Bento XVI equacionou isto muito bem. E disse que a grande prioridade para a nossa sociedade é Deus no espaço público. E, portanto, que a sociedade não tenha medo de colocar Deus no espaço público. Mas a sociedade é cada vez mais laica. Ora bem, e é isso. É. Mas Deixe-me só através fazer-lhe uma pergunta, só para terminarmos mesmo esta nossa conversa, que teria muito pano para mangas, e eu já ignorei aqui o guião que tinha mais ou menos elaborado. O senhor chega à Diocese de Angra, numa diocese com uma história longa, quase 500 anos de história, é o 39º bispo de Angra. O que é que consigo vai ser diferente aqui? Nós já sabemos que são sempre os homens e as suas próprias circunstâncias, mas o que é que vai ser diferente? O que é que os açorianos podem esperar do seu novo bispo? Eu não sei, quer dizer, eu não sei o que é que poderá ser diferente, porque eu não gostaria, a partir do dia 5, não gostaria que fosse nada muito diferente, quer dizer, porque eu disse desde a primeira hora que tenho a consciência que venho me integrar numa igreja que já tem perto de 5 séculos, e que depois de eu ir embora continuará a igreja. E eu, como sucessor dos apóstolos, coloco-me aqui neste encadeado de gerações da riqueza de um povo que vive, que penso que continuará a viver e que um dia continuará a viver, mesmo depois de eu deixar de estar à frente da Diocese. Portanto, este em primeiro lugar, eu quase diria, neste sentido, não viria grandes alterações. Em segundo lugar, o que é que poderá ser diferente se não a continuar a riqueza dos meus que me antecederam, e que eu quero dar uma palavra sempre, e digo isto com muita sinceridade, de muito agradecimento pelos bispos que me antecederam e que fizeram aqui um trabalho notável em termos da Diocese. Portanto, nesse sentido, eu, embora com as minhas limitações, gostaria de fazer essa continuidade. Claro, adaptando àquilo que, no fundo, é a minha maneira de ser e a minha experiência, de alguma maneira, não é? Portanto, eu não enjeito a experiência que tenho desde sacerdote na Diocese de Coimbra e colaborando muito estreitamente com pelo menos dois bispos em Coimbra, o Sr. Dom João Alves e depois o Dom Albino, e depois, sobretudo, a minha experiência episcopal já como bispo auxiliar no Porto, durante 7 anos, portanto, é uma experiência que eu trago, não é? E é natural que eu muitas vezes tenha recolhido dessa experiência algo que depois possa trazer para a Diocese. Mas eu gostaria era que isto não fosse, de alguma maneira, um obstáculo a que eu ausculte, que me integre e que faça um trabalho a partir da realidade açoriana e não estar agora aqui a implantar uma coisa que vem do exterior, como o estrangeirado, não é? Não, eu gostaria que fosse a partir daqui. Depois estão as características pessoais, quer dizer, eu tenho a minha maneira de ser, essa não posso muito alterar, embora possa ir sempre convertendo um bocadinho, mas é a minha maneira de ser, tenho a minha vida, tenho o meu trajeto pessoal, desde a infância, tudo isto caracterizou muito, quer dizer, o meu tempo de ter passado por um 25 de Abril, era eu jovem, com 18 anos, né? Ter respirado o Concílio Vaticano II de criança e depois já... E que era um líder, de resto, porque reza a história que o senhor era um entusiasta do púlpito já nessa altura. Sim, eu estive naquelas manifestações, quando foi das visões cristãos, e em bom tempo, precisamente que era para restabelecer a democracia em Portugal, é bom não esquecer isto, e que a Igreja teve aqui um papel muito grande, as manifestações cristãs que foram esquecidas, mas tiveram aqui um papel muito importante, porque realmente a ditadura, embora com outra cor, estava a tomar conta do país.
E, portanto, foram através dos cristãos, depois com outros intervenientes, sem dúvida, mas que deu ali em 75, foi uma grande reviravolta, que depois deu no restabelecimento, quase podíamos assim dizer, na reinstalação da democracia, portanto, a nível do país. Portanto, isto era sempre bom a gente não esquecer, porque a história ajuda um bocadinho a gente a equacionar-se e depois colocar-se em ordem ao futuro. E eu fui um dos intervenientes realmente nessa altura, entusiasticamente, com os meus 18 anos, não tinha medo de nada, porque era a dizer liberdade, Rádio Renascença tem que ser da Igreja, tem que haver liberdade de expressão, temos que não sei o quê, por aí fora, quer dizer, todas estas coisas que no fundo eram importantes, e por isso nesse sentido. Mas isto é só para dizer que realmente o meu trajeto e a minha vida faz parte também deste património que no fundo agora eu procuro colocar digo-me uma coisa, vim para aqui com a atitude de servir, quero estar com a atitude de servir enquanto servir. Muito obrigada. Podem-me servir e olhem, digam-me, ou não me digam a mim, digam ao Santo Padre, e certamente haverá outros locais para eu servir. Certamente que ao longo dos próximos 15 anos teremos muita oportunidade para tecer novamente essa avaliação. Muito obrigada. Carmo, obrigada por esta colaboração. Foi a melhor maneira de retomarmos este programa da Igreja Açores na rádio. Dom João Lavrador, muitas felicidades para esta nova etapa, ele que marca agora a mudança na Diocese de Angra. Carmo, espero poder contar consigo em muitos destes programas. Nós regressamos na próxima semana com mais Igreja Açores. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, no seu Rádio Clube de Angra.